muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aos Embaixadores de Cristo. É aqui que você recebe algo novo todos os dias para edificar a sua vida. E o melhor, direto da Palavra de Deus. Eu sou o Axel e o tema da mensagem de hoje é Obras que Condenam. Gente, eu vou confessar algo com vocês. Tem sido cada vez mais desafiador ministrar sobre os capítulos do Evangelho de João. Essa série ela tem me ensinado bastante e tem me confrontado bastante. Mas em contrapartida, ela tem me amadurecido de uma forma extraordinária. Eu tenho sido muito impactado pelo que a gente tem lido aqui e pelo que a gente tem ministrado para vocês. E hoje não vai ser diferente, né? A gente vai falar aqui um pouco sobre a prisão de Jesus, a gente vai falar sobre o Pedro negando Jesus e tudo isso, cara, vai ser impactante, vai ser confrontante. Então eu preciso que você preste bastante atenção. Eu quero continuar te incentivando a abrir, né? Se você puder, se você estiver ouvindo isso e puder abrir a Bíblia junto com a gente, vai ser incrível. Nós estamos no episódio 18 e, consequentemente, capítulo 18 do Evangelho de João. Então vamos lá para a palavra. Então aqui nos primeiros 4 versículos de João, a gente vai ver Jesus atravessando para um outro lado e indo para o jardim de Getsêmani, onde ele estava naturalmente, ele escolhia aquele lugar ali para ensinar os seus discípulos, tá? E é nesse exato momento que Judas chega com os soldados, né? Aquela parte ali da traição de Jesus. E aí Jesus faz uma pergunta para eles: a quem vocês estão procurando? E eles respondem: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes responde: sou eu. Ora, o Judas, o traidor, também estava com eles. E aí é o versículo 6 agora. Quando Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. E aqui eu quero só fazer um comentário bastante importante. As pessoas não têm que se impressionar com o seu estereótipo, com quem você é por fora, e sim pelo que sai da sua boca. Se a gente observar bastante esse texto, a gente vai ver que Jesus era tão comum por fora que eles precisavam do beijo de Judas e da pergunta de Jesus para saber quem de fato era Jesus. Então, a gente vai ver que os discípulos, eles não perderam tempo nenhum escrevendo sobre quem Jesus era por fora, e sim quem Jesus era por dentro. Então não importa quem você é por fora, qual que é o seu estereótipo, a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, isso não importa. O que importa é o que está dentro de você, é a essência que sai de você. O que você tem falado, o que você tem pregado. As pessoas têm visto Jesus através das coisas que você fala e principalmente das coisas que você faz. A gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente, e é o tema dessa mensagem, que nós estamos falando sobre as obras. Às vezes, você nem vai precisar abrir a boca para as pessoas enxergar Jesus em você. As suas obras, as suas ações, aquilo que você faz, vai já declarar o seu amor por Jesus. Então aqui a gente vai ver que quando Jesus fala, sou eu, os soldados não aguentaram o poder da palavra de Deus que saía de Jesus. E eles caem por terra. Jesus vai perguntar novamente, né, a quem vocês estão procurando? E aí eles respondem, a Jesus, o Nazareno. No versículo 8, Jesus vai falar o seguinte: já lhes falei que sou eu, se é a mim que vocês estão procurando, deixe que estes vão embora. E aí no próximo versículo a gente vai ver que isso foi dito para que se cumprisse a palavra, não perdi nenhum dos que o Senhor me deu. E assim, uma coisa que é muito linda da gente ver, mesmo Jesus sabendo de todas as coisas que vai acontecer depois disso, né, que ele vai ser preso, que ele vai ser açoitado, enfim, que ele vai ser crucificado, mesmo assim ele não parou de pensar em seus discípulos, ele não parou de pensar nas pessoas que o acompanhavam. A preocupação dele era, eu não quero que os meus discípulos façam parte disso, porque é a mim que eles querem. E isso é um dos sinônimos mais lindos de humildade que a gente vai perceber em um homem. O homem mais humilde que passou por aqui, Jesus, mesmo ele sendo açoitado, mesmo ele estando perto de morrer, ele deixou de pensar nele para pensar no próximo. E é isso que ele vem nos ensinando, não só o amor ao próximo, mas também pensar no próximo, sabe? Olhar para a situação e se preocupar com aquela situação e não se calar diante daquilo ali. Logo em seguida, no versículo 10, a gente vai ver Pedro arrancando a espada da bainha e ferindo
Malcolm, o soldado do sumo sacerdote. E gravem essa parte aqui, não só pela cura que Jesus faz logo em seguida, né, curando a orelha de Malcolm ali, mas gravem essa ação, né, de Pedro tomando essa ação e cortando a orelha de Malcolm. Gravem isso porque daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre isso mais para frente. Mas o mais interessante aqui, e que eu quero trazer para vocês de uma forma espiritual mesmo, para que vocês possam entender, que todas as vezes que nós tentamos ajudar Jesus, nós estamos cortando a orelha do mundo. É exatamente isso. Todas as vezes que a gente tenta ajudar Jesus a converter alguém, a curar alguém, a trazer alguém para perto dele, nós estamos cortando a orelha dessas pessoas. A palavra de Deus, ela foi nos dita, né? Foi nos revelada como espada, mas não para ferir o próximo. Essa espada é para nos ferir, para nós matarmos o velho homem. Então, quando a Bíblia fala que a palavra de Deus é como uma espada, é para que nós possamos nos ferir e não ferir os próximos. Saber das Escrituras, estudar as Escrituras, ter a Bíblia nas mãos não te dá o direito de julgar alguém, de ser juiz na vida de alguém. Não te dá o direito de ferir alguém, de apontar o dedo para o pecado de alguém. Presta atenção, não é só porque o seu pecado é diferente do pecado do outro que você tem o direito de ficar apontando o dedo para o pecado dessa pessoa. O que Jesus está nos ensinando aqui é que a palavra de Deus, quando ela é revelada para nós como espada, é para que a gente possa usar a palavra de Deus para nos confrontar, para matar o nosso velho homem, para que todas as vezes que a gente estiver aproximando de Jesus e a gente começar a enxergar coisas que não precisam estar mais em nossa vida, a gente possa ferir essas coisas, matar essas coisas dentro de nós. No versículo 15, nós vamos começar a ver as obras de Pedro condenando Jesus. Cara, isso é muito, muito sério. Versículo 15, Simão Pedro e outro discípulo, esse outro discípulo aqui era João, tá? Seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e por isso conseguiu entrar no pátio da casa com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote. Saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então, a empregada encarregada da porta perguntou para Pedro: "Você também não é um dos discípulos deste homem?" E aqui eu preciso que você preste muita atenção. A resposta de Pedro vai ser: não sou. Aí tem duas coisas aqui importantíssimas que quando a gente lê, talvez a gente não percebe, mas quando ela fala, você também não é um dos discípulos desse homem, quer dizer que tem outra pessoa que já declarou que é discípulo desse homem. E quem é essa pessoa? João. João está junto com Pedro. Então João entra naquela casa declarado: eu sou discípulo de Jesus. João entra naquela casa com riscos de ser também interrogado, de ser preso junto com Jesus por fazer parte daquilo ali. Mas Pedro não. Pedro nega Jesus. E sabe o que é mais interessante nisso aqui? É porque Pedro nega Jesus para uma empregada. Ela não oferecia risco nenhum para Pedro. O que essa empregada poderia fazer para Pedro? Ela ia matar Pedro, ela ia dar um soco na cara de Pedro, ela ia prender Pedro? Ela não poderia, ela não tinha poder para isso. Então Pedro começa a negar Jesus para pessoas que de fato não vai oferecer risco nenhum. A gente está vendo aqui, não foi o sacerdote, não foi Caifás, não foi os soldados que perguntou: você também não é um discípulo? Foi uma empregada. E Pedro, ele recusou, ele disse não, ele negou, ele denunciou Jesus. E sabe o porquê que a gente precisa prestar muita atenção nisso aqui? E sabe por que isso aqui é doloroso? É porque quando isso acontece em nossa vida, e acontece e muitas vezes, e aí eu vou tirar por base de mim, quantas e quantas vezes eu na faculdade eu neguei Jesus. Eu tinha vergonha de falar que eu era crente. Então eu me escondia. Por quê? Porque eu queria ser aceito, porque eu queria fazer parte daquela rodinha, daquela panelinha. E hoje nós vivemos uma nação, uma geração, na verdade, que ela está cada vez mais perdida, sem saber quem ela é. É uma geração sem identidade. E aí eles estão dispostos a fazer de tudo para participar, para ser aceito em uma panelinha, para ser aceito em uma rodinha. Eles estão dispostos a se drogar, estão dispostos a
a consumir pornografia, estão dispostos a fazer o que for para fazer parte de algo, para pertencer a algo. Mas deixa eu declarar algo na sua vida através dessa mensagem. Você já pertence ao Pai que entregou o seu único filho para morrer por você. Você pertence ao Pai que declarou para nós que nem o inferno e nem os anjos, nada nesse mundo é capaz de separar o amor dele por você. Ou seja, você já pertence a algo maior do que os seus olhos podem ver, maior do que o seu corpo pode sentir. Você já pertence a alguém, e esse alguém está disposto a cuidar de você a ponto de entregar o seu único filho para morrer por você. Então você não precisa provar nada para ninguém, você não precisa ter essa sensação de pertencimento, de querer pertencer a um grupo, a uma panelinha, porque você já pertence a alguém que já fez uma declaração de amor por você e entregou o seu único filho para que você não fosse condenado. Você entende isso? Então a gente começa a enxergar Pedro negando Jesus aqui e condenando Jesus. Porque sabe o que as pessoas vão pensar? Sabe o que as pessoas pensavam de mim? Eu acredito que isso acontecia. Sabe o que as pessoas pensavam de mim quando eu negava Jesus? E quando eu falo negar Jesus, cara, não era eu falava assim, não, eu não sou crente. Eu não falava isso. Mas as minhas ações falavam isso. Por quê? Porque eu saía, eu queria beber junto com os caras para pertencer, né? Para aparecer, para não ser um excluído da roda. Então, essas minhas ações condenavam Jesus. E sabe o que as pessoas pensavam? Cara, se ser crente, ou se pertencer a Jesus, ou se Jesus é esse cara que eles falam, se é tão bom assim, por que esse cara tá negando Jesus? Se Jesus cura, se Jesus salva, se Jesus é tão bom assim, como eles dizem, por que esse cara está negando Jesus? Por que esse cara, ao invés de se posicionar e falar, não, eu sou um crente, eu não bebo, não, eu não posso ir nesse lugar, não, eu não posso assistir esse tipo de vídeo, não, eu não posso consumir esse tipo de conteúdo? Por que ao invés desse cara se posicionar, ele está fazendo, e às vezes até pior do que nós? Então, essas nossas obras, essas nossas ações, elas acabam nos condenando, ela acaba negando Jesus. E sabe por que isso é perigoso? Porque as nossas obras, as nossas ações, tudo aquilo que fazemos diante das pessoas, elas dizem quem eu sou. As nossas obras revelam a nossa natureza. Ou seja, você só vai começar a fazer aquilo que está sendo alimentado dentro de você. Se você quer ser um cara usado por Deus, um cara que vai profetizar, um cara que vai curar, um cara que vai evangelizar, se você quer ser uma pessoa abençoada e usada por Deus neste lugar, você precisa alimentar dentro de você. Ei, olha, presta atenção, você precisa alimentar dentro de você aquilo que você quer que saia da sua boca. Agora, se você chega em casa, se tranca no quarto e começa a se alimentar de pornografia, começa a se alimentar disso, daquilo, cara, o que vai sair de você é isso, porque é isso que está dentro de você, é essa a sua natureza, é isso que você está alimentando. Ei, nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo em nossa vida para que nós possamos começar a proclamar o amor de Deus sobre a vida de outras pessoas. Eu ouço muito pessoas querendo fazer o que muitas outras pessoas já estão fazendo, querendo dar cesta básica, querendo pregar o evangelho, querendo evangelizar. Eu ouço pessoas me perguntando como que eu começo, o que eu faço, por onde eu começo a ler a Bíblia. E cara, isso é lindo a gente ver isso, né? A gente vê que alguma coisa que a gente tem feito tem influenciado algumas pessoas a quererem, a terem sede de buscar aquilo que nós estamos buscando. Porém, o que eu percebo na grande maioria é que as pessoas não estão dispostas a abrir mão da sua natureza, das suas vontades da carne, para fazer as vontades que Cristo tem para nós. As vontades que Cristo nos deixou para fazer. O chamado que Cristo já nos chamou para fazer. Então, não tem como você servir aos dois senhores, não tem como de uma fonte jorrar água doce e salgada. Não tem como. Você só vai conseguir ser usado por Deus se você dá lugar em seu coração, em seu corpo, em sua vida para proclamar o amor de Deus, para alimentar o seu coração e o seu Espírito Santo da palavra de Deus. No versículo 18, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: os servos e os guardas estavam ali. Tendo acendido uma fogueira por causa do frio, se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Preste atenção que, a partir do momento que Pedro saiu da redoma, saiu da bolinha dos crentes, vamos dizer assim, ele começou a negar Jesus. Ele não conseguiu se posicionar.
E isso é muito perigoso, porque aqui ele está em um lugar onde está cheio de gente em volta de uma fogueira e ele está negando Jesus. Ou seja, ele está publicamente negando Jesus. Porém, ele andou com Jesus 3 anos publicamente também. E tudo que nós fazemos, as pessoas estão nos observando. Nós deixamos rastros. Hoje, com a internet, tudo aquilo que curtimos, tudo aquilo que compartilhamos, os comentários que fazemos, as páginas que acessamos, tudo isso deixa rastro. Tanto é que quando você entra num site de e-commerce, por exemplo, no Mercado Livre da vida, e depois vai para as redes sociais, aquele mesmo produto que você estava olhando lá, começa a aparecer para você nas redes sociais. Isso é porque existe uma ferramenta que é chamada de pixel e ela vai rastrear todos os seus caminhos, tudo aquilo que você fez para começar a mandar aquilo que você mais consome. Todas as nossas redes sociais hoje, elas têm um algoritmo que vai funcionar por interesse. Então, tudo aquilo que você curte, assiste, ela vai começar a te mandar mais sobre isso. Então, se na internet nós deixamos rastro, imagina na vida real. Aqui, você acha que as pessoas não estão nos observando? É muito ingênuo você pensar que tudo aquilo que você faz, ninguém está vendo. E aí no versículo 25, a gente vai ver Pedro negando Jesus pela segunda vez. Simão Pedro estava em pé aquecendo-se, então lhe perguntaram: você também não é um dos discípulos? Ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não é verdade que eu vi você no jardim com ele? Peraí. Então quer dizer que nós estamos sendo observados de fato. Então não adianta você estar de domingo em domingo na igreja e durante a semana você negar Jesus. Não adianta dentro da igreja a gente ser o cristão mais assíduo, a gente servir, a gente dar glória a Deus, a gente cantar, chorar, rolar no chão, dar mortal. Não adianta se fora das 4 paredes nós estamos negando Jesus com as nossas ações e aquilo que nós falamos. Ei, a partir do momento que Pedro foi provado fora da igreja, ele negou Jesus. Ele não teve coragem de falar que era um discípulo. E hoje, de maneira muito sutil, às vezes nós fazemos isso várias vezes. Às vezes nós deixamos de estender a mão para alguém que está necessitando e ali nós estamos negando Jesus porque ele pede para que a gente ame ao próximo como a nós mesmos. Às vezes a gente ignoramos um pedido de ajuda de alguém que está precisando de uma oração, ou de um abraço, ou de uma cesta básica, e nessas ações estamos negando Jesus. Às vezes nós estamos compartilhando conteúdos impróprios com outras pessoas para fazer parte de algo que Jesus não quer para a nossa vida, e nesse momento estamos negando Jesus. Ei, as nossas ações, elas contam muito a respeito de quem nós somos. Então precisamos parar de ser igreja dentro da igreja. Nós precisamos ser igreja fora das 4 paredes. O que o mundo precisa não é de crentes dentro da igreja, é de crentes fora da igreja, crentes que estão dispostos a perder a sua vida para salvar a vida de outra pessoa. Crentes que estão dispostos a abrir mão do tempo de descanso para pregar o evangelho nas praças. Crentes que estão dispostos a declarar o amor de Deus aos 4 cantos da terra. É isso que nós precisamos. O mundo está cada vez mais carente, cada vez mais doente, as doenças emocionais não param de crescer e tudo que eles estão precisando é de achar um caminho, de achar uma pessoa disposta a cuidar dela. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo omissos a isso. A omissão também é pecado. Então, não adianta eu estar na igreja levantando a minha mão, dando glória a Deus, e quando eu saio da igreja, eu não me manifesto como um cristão. Não adiantou para Pedro andar 3 anos com Jesus e quando ele precisava se posicionar, ele negar Jesus. Esse era o momento onde ele poderia se posicionar e falar: eu também sou. E se necessário for, eu também quero apanhar junto com ele. E se necessário for, eu também quero ser preso junto com ele, porque é isso que o Senhor espera de mim e de você. E no versículo 36, nós vamos ver uma das conversas mais lindas que Jesus tem com Pilatos. O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo.
a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí, aqui eu quero fazer um comentário muito importante com você. Se a gente for comparar em relação a pecado, se a gente for comparar em relação a erro, Judas e Pedro cometeram o mesmo pecado. Judas traiu, Pedro negou. É a mesma coisa praticamente. É como se eu estivesse dizendo, não, eu não faço parte desse cara. Eu não faço parte desse ministério. Eu não conheço esse pastor que se diz pastor de ovelhas, que diz que curar. Então, Pedro negar Jesus é a mesma coisa de Judas ter traído Jesus. Se a gente for colocar na balança, o pecado é o mesmo. Porém, Judas se colocou em um lugar onde a verdade não chegou, onde a palavra de Deus não chegou. Pedro, ele se colocou em um lugar onde a verdade chegou, a palavra de Deus chegou. Quando Jesus fala, aqueles que são da verdade, ouve a minha voz, ele está nos dizendo também, de uma forma muito clara, que existe um lugar onde a voz de Jesus não chega. Existe um lugar que nós nos colocamos que a voz de Jesus não chega. Então é muito perigoso quando a gente peca e corre de Jesus. A gente deveria sempre fazer o contrário. Quando a gente pecasse, quando a gente errasse, a gente correria para os braços de Jesus, para os braços do Pai, e falar, Senhor, eu pequei, eu errei, me perdoe, estou arrependido. Mas não, a gente corre ao contrário. E se a gente for parar para analisar hoje, infelizmente, nós vivemos em um mundo onde a porcentagem de ex-cristão é muito grande. É alarmante. Todas as pessoas com quem a gente vai conversar, eles já disseram, não, eu já fui da igreja, eu já fui diácono, eu já fui presbítero, eu já fui pastor, eu já fui obreiro, eu já fui membro de tal igreja. E por que essas pessoas não estão lá? Porque elas se colocaram em um lugar onde a palavra de Deus não está chegando, onde a voz de Jesus não está chegando. Isso é muito perigoso, meus queridos. Por quê? Porque em uma dessa aí, a nossa vida é ceifada e nós perdemos a nossa salvação. Porque nós somos orgulhosos demais para chegar perto de Jesus e falar, Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoa. Sabe, quando a gente fica alimentando um pecado em nossa vida é porque nós estamos orgulhosos demais para se arrepender, para abrir mão daquilo ali e falar, Senhor, de fato eu sou falho, de fato eu sou um miserável, de fato eu não posso viver sem a sua presença na minha vida. Então quando Judas ele se suicida, é que ele se colocou em um lugar onde a palavra de Deus não chegou. Quando Pedro se arrepende e volta a ser um discípulo de Jesus, é porque ele se colocou em um lugar onde a palavra de Jesus chegou. Então, se você errou, se você pecou, se você está em pecado, se você está errante nesse exato momento que você está ouvindo essa ministração, deixa eu te falar uma coisa, se arrependa enquanto há tempo. Se arrependa enquanto há tempo. O Senhor quer você de volta. Ele quer você nos braços dele, ele quer cuidar de você, você faz parte do rebanho dele e todas as ovelhas que fazem parte do rebanho dele precisam ser tratadas e curadas e cuidadas por ele. Então se arrependa, não se coloque em um lugar onde a palavra de Deus não possa te alcançar, onde a verdade não possa te confrontar. Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse, eu não vejo nele crime algum, mas é costume entre vocês que solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Então, Pilatos ele já tinha entendido o que estava acontecendo ali. Não tinha crime nenhum em Jesus. Então ele já estava disposto, de fato, a soltar Jesus. Mas aí, no versículo 40, a gente vai ver o seguinte. Então todos gritaram novamente, não este, mas Barrabás. E o capítulo vai terminar dizendo o seguinte, ora, Barrabás era salteador. E agora eu quero compartilhar com vocês que quando eu tive clareza sobre isso, foi um choque para mim. Foi um confronto de fato. A gente sempre acreditou que quem condenou Jesus, quem crucificou Jesus foi a multidão, porque eles pediram para libertar Barrabás, pediu para crucificar Jesus. Mas se a gente for olhar direitinho e estudar bem a fundo, quem colocou Jesus na cruz foi Deus, foi nosso Pai, foi o Pai de Jesus. A voz do povo não é a voz de Deus. Então quem condena Jesus, quem entrega Jesus, quem envia Jesus para a cruz é Deus e não a multidão. Mas então por que isso acontece? E aí eu quero que você agora imagine duas listas, uma da direita e uma da esquerda.
A da direita é a lista de Jesus, Salvador, amigo, pastor, cuidador. E aí a lista da esquerda é de Barrabás, salteador, bagunceiro, ladrão, corrupto e todas as coisas de ruim que você imaginar. E agora, se a gente for comparar essas listas com as nossas ações, com as nossas qualidades, quem nós somos? Se a gente for comparar de fato e ir a fundo mesmo, fazer aquela reflexão, quem nós somos? Somos Jesus ou somos Barrabás nessa situação? Eu vou confessar, diante dessa situação, eu me pareço muito com Barrabás. Sou um pecador, um miserável, não merecia estar aqui. Mas pela graça e a misericórdia de Deus, hoje eu posso estar aqui falando com vocês. E sabe o que é mais interessante? Que por causa de Jesus, Barrabás não foi condenado. Ele já estava pronto e preparado para morrer, mas Jesus entrou na cena. A partir do momento que Jesus entra na cena, a liberdade é concedida a Barrabás. Nós só vamos conseguir ser livres da nossa carne, dos nossos pecados, quando nós permitirmos que Jesus entre em nossa vida. Faça parte do nosso casamento, faça parte da nossa família, faça parte da criação dos nossos filhos, faça parte da nossa empresa, do trabalho que nós temos. Nós só vamos conseguir ter a liberdade e a prosperidade, tudo aquilo que nós precisamos, quando nós permitimos que Jesus participe de todas as áreas da nossa vida. Por causa de Jesus, Barrabás foi libertado. Por causa de Jesus, hoje estou de pé, respirando e falando com vocês. Enquanto nós acharmos que foi a multidão que condenou Jesus, que escolheu Barrabás ao invés de Jesus, nós não vamos entender a mensagem da cruz. Enquanto a nossa mente estiver pensando, cara, se eu tivesse lá, eu ia matar essa multidão, eu ia bater na cara das pessoas que estavam gritando, crucificam. Enquanto nós acharmos isso, nós não vamos entender a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz não se diz a respeito a quem condenou Jesus, a quem lavou as mãos, e sim a quem entregou Jesus, a quem colocou Jesus naquele lugar, a quem escolheu Barrabás ao invés de Jesus, e não foi a multidão, foi o Pai. Ei, Deus está te escolhendo através dessa mensagem. Se você está ouvindo isso, é porque Deus está escolhendo você para te curar, para te libertar, para sarar a sua carne, para curar a sua vida, para te dar uma nova oportunidade para você caminhar com Ele. Ei, você já estava condenado, você já está condenado, mas existe uma forma de você ser liberto, é aceitando Jesus em sua vida. A nossa liberdade foi comprada com sangue santo. Todos os dias nós caminhamos em direção à cruz. Porém o Pai, aquele que não nos desamparou, envia o seu Filho único para ser condenado em seu lugar, em meu lugar. A mensagem da cruz é o amor incondicional de Deus para com a gente. Eu preciso que você entenda isso nessa mensagem. Não é sobre mim, não é sobre a multidão, não é sobre Barrabás. É Deus que me escolheu e escolheu me amar incondicionalmente. E eu preciso que você entenda, não foi a multidão que escolheu Barrabás. Foi Deus que te escolheu e condenou o seu único filho para morrer por mim e por você. A sua liberdade, a sua salvação e tudo aquilo que você tem hoje, a oportunidade de você respirar foi comprada com sangue santo na cruz. Ei, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você quer receber esse amor do Pai em sua vida, aceite Jesus em sua vida. Pai, eu quero orar com essas pessoas que estão ouvindo essa ministração nesse exato momento, Pai. Senhor, as nossas obras de fato nos condenam e elas dizem a respeito daquilo que somos, do que a nossa natureza é. A nossa carne é pecaminosa, Senhor. Porém, eu sei que existe uma forma de sermos santificados e purificados. Essa forma é estar com Jesus todos os dias. Nos relacionarmos com Jesus todos os dias, Senhor. E tudo que eu preciso, Pai, é entregar a minha vida a Ele todos os dias. É ser grato pelo acordar e pelo deitar, é ser grato pelo alimento na nossa mesa, é ser grato, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pelo trabalho que nós temos, pela família que temos, Senhor, ser grato pelo casamento, pelos filhos que nós temos, pela saúde, pelo ar que respiramos, Senhor. Eu quero ser grato porque eu não estaria aqui, Senhor, se Jesus não tivesse morrido no meu lugar. Então, Deus, nesse dia,
Eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor possa alcançar vidas que estão precisando, Senhor, ser purificadas, ser libertas através do amor de Jesus por essas pessoas. Através do seu amor, Pai, por essas pessoas. Em nome de Jesus, Senhor, estenda suas mãos, Pai, e abençoa, Pai. Cura, purifica, lava, Pai, em nome de Jesus. E nos dá a plena convicção, Senhor, de que nós não somos nada se nós não estivermos no seu caminho. E a você que está me ouvindo, tenha um ótimo dia.